13 de agosto, sexta-feira. Uma barra homogênea de 1 metro de comprimento e peso igual a 30 newtons está suspensa por 2 fios verticais. Conforme a figura, mantendo-se na posição horizontal. As trações T1 e T2 nos fios 1 e 2 valem respectivamente. Então aí, boa tarde para todos. O que a gente quer aqui é determinar as trações ali naqueles cabos, né? A gente chamou de fio, né? Os fios 1 e 2, parece mais uma barra, né? Mas é um fio, uma corda, um fio, um cabo, né? Eles estão distantes um do outro de 0,75 metros e a barra tem 1 metro de comprimento e pesa 30 newtons. E agora que você já estudou um pouquinho esse assunto, você já é capaz ou deveria ser capaz de já olhar para essa figura e saber que a força que o fio 1 exerce é maior que a força que o fio 2 exerce por causa da distribuição, né, da matéria e distribuição de massa da prancha, né? Tem mais prancha para o lado esquerdo do que para o lado direito. Chama de barra, né? Tem 1 metro ali de barra. Tem mais barra para o lado esquerdo, do lado do fio 1, do que para o lado direito. Então o fio 1 vai exercer uma força maior do que o fio 2. Então isso a gente já sabe só em olhar para a figura, né? Só em olhar para a figura, tá bom? Então a gente vai levar os dados agora para outra página. Então vamos lá, visualiza aí, a barra tem 1 metro de comprimento, 30 newtons de peso. Vou anotar aqui o comprimento dela, 1 metro, o peso vale 30 newtons. E quer saber os valores de 1 e 2, T1 e T2. Tem alguém querendo entrar, deixa eu abrir. Então, é este o problema. Deixa eu dar mais uma visualizada aqui. Ok? Dá uma olhada aí, ó. Quer saber os valores de T1 e T2. Então, já sabe aqui que como está parado, está em equilíbrio, você pode aplicar o quê? Que a soma das forças sobre essa barra homogênea de 1 metro de comprimento é igual a zero, que a soma dos momentos dessas mesmas forças sobre essa barra também tem que dar zero, ok? Então, qual é o primeiro passo? Rapaz, é representar a barra, né, e representar as forças que atuam na barra. A primeira coisa que tem que fazer, né, nesses problemas que envolvem, né, as leis de Newton, envolve equilíbrio, o que envolve movimento, envolve força, né, você tem que fazer o desenho, o diagrama de forças, né, primeira coisa que tem que fazer. Então a gente vai fazer isso, vamos fazer um diagrama de forças desta barra, ok? Então vamos lá, vamos levar para o papel agora, né? Vamos tentar reproduzir, você pode reproduzir de maneira mais simplificada, né? Não precisa copiar exatamente igual está lá, mas, por exemplo, para representar a barra, vou fazer uma linha só, né? Uma linhazinha horizontal ali, essa cor está um pouco pálida, deixa eu botar uma linha escura aí para a gente enxergar melhor. Então tá aí, ó, tá vendo? Uma linhazinha. O que você vai fazer agora? Essa linha representa o quê? A barra, né? Agora eu vou representar, precisa desenhar corda? Não, só isso aí. Agora eu vou desenhar o quê? Eu vou desenhar as forças aplicadas à barra, né? Então a barra tem peso? Tem, né? A barra tem peso. Onde que eu represento o peso dessa barra? No meio dela, né? Ela tem 1 metro de comprimento. Pode desenhar até menor, né? Exagerei um pouquinho, hein? Desenhando um pouquinho menor, hein? Então tá aí a barrinha. Ela tem 1 metro de comprimento. Então você vem aqui no meio e coloca a força-peso, né? No meio da barra, né? Mede com a mesma medida para o lado. Por que no meio? Porque a barra é homogênea, tem a mesma, né? O perfil dela tem sempre o mesmo diâmetro, a mesma altura, a mesma espessura, né? Então você pode representar o peso no meio. Se fosse um negócio assim, né? Aí você não teria como fazer isso, né? Aí você não teria como representar o peso no meio, né? Porque tem mais massa para o lado de cada, né? Então a gente não teria como saber onde estaria o peso. Como há uma simetria aqui, é fácil, é só colocar no meio ali, tá bom? É bem tranquilo. Tem mais força? Tem, né? Tem duas cordas sustentando aqui, né? Tem uma corda do lado esquerdo, do lado direito, aliás, e uma corda do lado esquerdo, só que a segunda corda, ou a primeira, essa aqui que é a segunda, né? Da esquerda que é a primeira. Está mais ou menos, está um pouco afastada, né? Da borda. Eu acho que está um pouquinho mais para cá, né? Deixa eu ver a medida lá, medida de quanto? Eu não anotei. Vamos voltar para a figura para a gente recapitular, ó, 75 centímetros, né? E a barra tem quanto de comprimento? Vamos ver aqui, ó.
1 metro de comprimento, peso é 30, beleza pura. Então vamos botar aqui 70 centímetros, acho que tá bom aí, né? 30 para a esquerda, 70 para a direita, tá bom. Ali as forças estão parecidas, mas eu acho que essa força aqui, ó, ela é um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. Então, se você quiser desenhar um pouquinho maior, você já pode desenhar, né? Esse peso aqui também pode desenhar maior, né? Não sei quais são os valores. Qual é o valor desse peso? 30 newtons, né? Que ele falou? Estou com dúvida, eu vou botar lá, ó. 30 newtons. Então tá, vamos anotar aqui então os valores. Vamos lá. Peso, força peso, pode chamar de FP ou simplesmente P, tem um valor de 30 newtons. Vou botar aqui. 30 newtons. A outra força aqui eu vou chamar de F1, a corda 1, e F2, a força que a corda 2 fazem. Ele quer saber, olha agora, ele quer saber o valor das duas forças, tá vendo? Não quer saber o valor de uma única força. Então vamos lá, vou perguntar para vocês aqui. Qual a distância de F1 à borda esquerda? É 30, né? Então vamos desenhar aqui, vou marcar a distância. Vamos marcar como sendo 30 aqui, ó. Essa medida aqui é de 30 centímetros, tá bom? Então a gente anota aqui, depois a gente confere lá no figura. Oi? Tá gravando áudio? Ah, então não, você quer que grave? Você não está assistindo não? Ah, tá gravando sim. Porque você vai assistir de novo depois? Caso eu não entenda. Ah, se você não entender, né? É bom, né? Mas você não entendeu alguma coisa não, por enquanto? Se não entender, pode falar aí, a gente repete, não tem problema não. Você entendeu as forças ali? Força peso, força F1, força F2, você entendeu por quê? Por que dessas forças aí? Ó, 30 centímetros, aí vocês vão botar lá na figura, ó, 30 centímetros, quer ver? Ó? Na figura aqui, ó. Ó. Ah, não é 30 não, tá vendo? Ali é 75, né? É 75, então o que sobra lá é 25, tá vendo? Tá errado lá, vamos corrigir. Então é 75, se lá é 75 e o comprimento da barra é 1, né? Então sobram 25, cadê o negocinho aqui? Aqui tá errado, deixa eu corrigir. Aqui são apenas 25, estava achando que era 70, mas não é. São 25 centímetros até a força F1 e da força F1 até o restante lá, da força F1 até o final, vão ser os 75 que está anotado lá na figura, tá bom? Então tá. Então agora a gente precisa fazer o quê? Aplicar as condições de equilíbrio. O que você pode escrever? Você pode escrever, como a barra está parada, né, não tem movimento, então pela primeira lei de Newton, a resultante é zero, né? Você pode escrever como... Deixa eu ver se está funcionando aqui o teclado. Aqui não, né? Tem que ligar aqui o Bluetooth. Senão não funfa. Como a barra está parada, então concluímos pela primeira, eita, que deu errado aqui, pareceu uma letra E, primeira lei de Newton, a resultante sobre a barra é nula, né? A resultante é nula. Então nós podemos o quê? Nós podemos escrever a resultante o quê? Das forças e a resultante dos momentos, né? Agora nós já sabemos duas condições, né? Não só a resultante das forças, mas como a resultante dos momentos. Então tá. Então nós podemos escrever duas coisas aqui. Nós podemos escrever aqui F1, força F1, menos a força peso. Por que eu botei menos? Porque a força peso aponta para baixo, tá? Mais F2, maiúsculo F2, isso tudo tem que ser quanto? Tem que ser quanto? Quando eu somar aquele F1 mais menos FP mais F2, tem que dar quanto isso aí? Zero. Zero.
Opa, abri errado aqui, quero abrir aqui. Isso, dá zero, né? Exatamente. Por que dá zero? Vamos falar, né? Que a placa está em equilíbrio, tá bom? Show de bola. Uai, acabei de ir lá. Vamos lá de novo. Igual a zero. Mas o que nós podemos escrever além disso? Agora nós sabemos que além da soma das forças igual a zero, nós podemos também escrever a soma dos momentos. Mas para que eu vou escrever isso? Eu quero só calcular F1 e F2. Então vamos usar a primeira lei de Newton para a somatória de forças. Então vamos lá. O que eu conheço daquelas forças ali? Eu conheço F1? Não. Então repete na equação. Eu conheço a força peso, conheço o valor dela, 30 newtons, aponta para baixo, por isso menos ali na frente. Conheço a força F2? Não conheço. Então eu chego a essa conclusão. F1 menos 30 mais F2 igual a zero. Então pode ser, né, que F1 seja 20, F2 seja 10, né? 20 mais 10 igual a 30. Pode ser que F1 seja 25 e F2 seja 5, 25 mais 5 igual a 30. Entendeu? Então tem uma quantidade muito grande de combinações de valores de forças cuja soma vai dar 30, né? Então somente com essa equação eu não consigo descobrir, né? Eu vou tentar outra. Vou fazer aqui a soma, né, dos momentos. Então o momento da força F1 mais ou menos, o sinal a gente vai ter que descobrir, né, se é mais ou se é menos. Eu vou olhar na figura, depois a gente confere aqui, ó. Não sei, né, para calcular momento eu preciso de um ponto de referência ali, né. Então vamos lá. Menos o momento da força F1, né, o momento da força E1 vai ser negativo. Então menos o módulo do momento da força F1. Eu vou botar mais momento da força FP. Não sei se é mais. Não sei se é mais, não. Mas talvez seja mais, né? Mas, depois a gente confere o sinal. Mais momento da força F2 é igual a zero. Pode ser mais ou menos, eu não sei, tá? Não sei, vou até separar aqui da equação anterior. Você pode escrever assim até um título ali, né? Para você destacar, ó. Então, a resultante sobre a barra é nula. Então, soma das forças, aqui, ó, pode botar esse título, né? Só para você separar, né? Soma das forças, onde fica 2 pontos nesse teclado aqui, esse teclado aqui, tudo. Não sei se é isso, se é isso. Isso não está nem funcionando. Melhor não mexer não. Então tá, soma das forças e aqui embaixo a soma dos momentos. Soma dos momentos. Se quiser colocar o título assim para separar, né, as duas equações, né, fica mais organizado, né? Soma dos momentos tem que ser também zero. Então tá ali, ó. Mais ou menos MF1, mais ou menos MFP, mais ou menos F2 é igual a zero. Tá? Aí você substitui, né? Claro que mais ou menos MF1 vai ser F1 vezes uma distância da força F1 até um ponto de referência, né? A gente vai ter que descobrir aí, né? Vamos chamar de distância 1, né? Mais resumido aqui. Distância 1 mais menos FP vai ser a força peso vezes a distância do peso, né? Distância do peso até um ponto de referência. Depois mais o momento da força F2, vai ser a força F2. É sempre assim, né? A força vezes uma distância. A distância vai ter que descobrir qual é. Vou chamar de distância 2 aqui. Isso tudo tem que ser zero. Mas para determinar essas distâncias, eu preciso de uma referência. Eu vou medir distância aqui. Né? Tem que escolher ali um ponto. Aí você vai me dizer qual ponto que você quer escolher naquela barra, para você usar para medir as distâncias das forças ali, né? A esse ponto. Veja que todas as forças estão aplicadas numa mesma linha, tá vendo? Como se tivessem sido aplicadas naquela mesma linha. Não tem uma força aplicada em um ponto mais alto e um ponto mais baixo, não. Então tem tudo nivelado ali, né? Então fica mais fácil, né? É só você escolher um ponto dessa linha e determinar as distâncias dessas forças a esse ponto. Escolhe ali para mim onde você quer colocar. Aí se for uma boa escolha, eu vou falar, é uma boa escolha. Se não for uma boa escolha, eu vou falar, é uma péssima escolha. Então escolha para mim, diga para mim qual o ponto que você quer escolher como sendo o zero. Eu acho que onde F1 tá.
onde F1 está. Ele quer escolher como 0. Ok, então vamos escolher como 0 onde F1 está. Deixa eu marcar aqui de outra cor. Marcar de azul para você enxergar. Marcar com uma cruzinha assim, não um X, tá? Ó, no cruzamento das duas linhas ali, então, onde está aplicada a força F1. Ele escolheu como a posição de referência, tá bom? Ok. Então agora você vai pensar o seguinte: quais as distâncias das forças a esse ponto? O F1 está sobre o ponto ali, aplicado naquela linha ali, né, na vertical, está passando sobre o ponto. Então a distância de F1 a esse ponto você considera 0, tá? Então ela está exatamente na direção que passa pelo ponto. Já a força FP, não, tá vendo? Tem uma distância, né? FP está da borda meio metro, não é isso? Porque a barra tem 1 metro de comprimento, né? A barra tem 1 metro de comprimento, tá? Então da borda, vamos colocar aqui, né? Eu não sei se você vai ter para lembrar disso depois. Então a barra aqui, onde que eu vou desenhar isso? Você ali em cima não vai caber. Aí ficou ruim de desenhar, né? Então o comprimento da barra aqui, eu vou desenhar aqui embaixo mesmo, mas espero que você entenda. O comprimento aqui da barra vai ser 21 metros, tá bom? Então aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui um pouquinho. Aqui não apaga, eita. Deixa eu diminuir de tamanho então. Dá um tracinho menor, senão vai ficar cruzando ali, né? Vai dar uma sensação ruim. Então aqui, ó, desta linha até essa, que é o comprimento da barra, é 1 metro, tá? Então você vai escrever aqui, ó, 1 metro. Eu vou desenhar a força-peso menor, só para não ficar cortando ali, ó. Deixa eu dar um espaço aqui, né? Isso. Vou desenhar a força-peso menor, só para ela não ficar cortando, tá? A figura ali, ó. Desenhar a força-peso aqui, ela vai ficar pequenininha, só para não cortar lá, tá? A nossa cota ali, né? Então essa aqui é a força-peso, tá? Então beleza pura, acho que dá para entender, né? Força-peso. Então ele escolheu como origem do referencial, né? Aquele X lá. E se você quiser desenhar o eixo X ali, né? Você pode desenhar, né? O eixo X passando aqui é como se fosse a própria barra, né? Você pode pensar aqui no eixo X aqui, tá? Né? Passando ali. E a origem do eixo X seria aquela cruzinha que eu fiz lá, onde está o F1. Beleza? Beleza. Então agora vamos lá. E agora, o que fazer? Agora você vai determinar os sinais do momento e os valores de D e de F, né? F1 você conhece? Aquele valor de F1 ali? Não, né? Você quer descobrir, ele pediu. Então você repete, né? Primeiro vamos para o sinal. Eu não sei se é menos ou mais ainda, né? Vamos descobrir os sinais do momento. Desses momentos aqui, tá vendo? Deixa eu até fazer aqui ó, o sinalzinho de mais e menos aqui. É mais menos, ó. Mais menos. Eita, tá de azul. Não quero azul, não. Na frente de cada um daquele ali, vai ficar um mais e menos, que eu ainda não sei se é mais ou se é menos, tá? Menos. E aqui menos. Então tem um mais e menos ali, tá? Aqui é o mais e menos, tá? A gente vai descobrir agora, ó. Deixa eu dar um espaço aí, tá? Tô achando que tá um pouco. Isso, se der espaço vai dar problema. Deixa do jeito que tá. Tá, aqui, ó. Então vou escrever qual o valor de F1? Não sei, então você vai repetir. Qual o sinal do momento? Aí que tem um probleminha, né? Você tem que fazer o seguinte estratégia para você determinar o sinal do momento. Olha para F1. F1 está sobre o X, então aquele momento ali vai ser uma força vezes uma distância que é 0, né? Então esse primeiro momento aqui você não precisa se preocupar com o sinal, porque vai dar 0, tá? Vai dar F1 vezes 0, né? Pode escrever aqui, ó, F1 vezes 0, né? Porque a distância é 0. Agora o próximo aqui, ó, o momento de FP. Vamos lá, olha para a força lá. Olha para a força peso ali. Olha para a força peso. Olha para a força peso. Tá mal desenhado ali, né? Deixa a gente melhorar. Força peso. Força peso, tá? Então, olha para aquela força peso. Você vai imaginar o quê? Aquela ideia do ponteirinho, lembra? Então, vou desenhar aqui do lado para você pensar, ó. Desenhar aqui do lado da figura dos momentos para você pensar. Vou desenhar inclusive em azul, né? Você pode pensar no eixo, o X, tá vendo? Você pode pensar no eixo X como sendo um ponteiro, né, quebrado, de um relógio quebrado. Eu já falei isso, né? E nesse ponteirinho de relógio quebrado, o ponteiro não se mexe, a não ser que você for lá no ponteiro e empurrar com o seu dedo, tá? Então,
Então aí não vai dar para desenhar aqui não, tem que desenhar embaixo, senão ele desloca ali a nossa escrita, né? Tudo bem? Então você vai pensar num ponteirinho ali. Bom, esse ponteirinho, você vai pensar que o eixo desse ponteiro está exatamente no X, onde você marcou lá, tá vendo? Aquela posição X lá. Agora você vai fazer o seguinte, para determinar o sinal do momento, é mais ou menos, né? Você não sabe qual é. Você vai olhar para onde está a força-peso, olha lá onde está a força-peso, tá vendo? Ela está à direita do eixo, né? Do X lá, igual a zero. Então você vai desenhar a força aqui, ó. Você vai desenhar aqui, ó. Deixa eu desenhar a força aqui. Só a força P só. Você vai imaginar que tem um eixo segurando o ponteiro, né? Senão o ponteiro cai, né? Aí você vai aplicar uma força nesse ponteiro semelhante à força peso, ou seja, do lado direito do eixo, né? Do ponteirinho, você vai pensar aquele X como se fosse o eixo do ponteiro. E vai se perguntar, se você empurrar aquele ponteiro do jeito que eu estou fazendo ali com aquela força vermelha, você acha que esse ponteiro ia girar em que sentido? No sentido horário ou anti-horário? Sentido horário. Sentido horário. Então ia girar nesse sentido aqui, tá vendo? Esse é o sentido horário, ó. Isso que eu fiz no sentido horário. A gente está adotando como esse sentido como sendo negativo. Se você fizer o contrário, não tem problema, né? Você só vai inverter o sinal de tudo, mas no final o valor das forças vai ser o mesmo, não tem problema nenhum, tá? Mas eu estou adotando esse sentido. Opa, fiz o mais ali, não é mais, é menos. Esse sentido aí, o sentido horário, tá? Em torno do eixo. Esse sentido horário ali é o sentido que eu adotei como negativo. O sentido contrário, gente, o sentido contrário, vamos desenhar aqui o sentido contrário agora, ó. Sentido anti-horário, eu e o seu livro também, acho que escolheu esse sentido, só que não está desenhando. Vou desenhar aqui de novo, vamos ver se ele fica. Assim tá bom, né? Esse sentido aqui, ó, seria o sentido positivo, tá bom? Sentido de rotação. Você tem que imaginar uma rotação, tá? Agora, então vamos lá. Essa força vermelha, então, contribui para o ponteiro girar no sentido negativo. Então você vai fazer o quê? Essa força é equivalente à força peso que está lá, tá vendo? Desenho ela maior, mas ali a mesma posição, apontando para baixo do lado direito, né? Então, se ela contribui no sentido negativo, então o momento dela será negativo. Então aqui na equação, volta aqui para a equação aqui embaixo, tá vendo? Você vai escrever menos FP vezes a distância. Depois a gente coloca os valores, né? Vamos colocar só o sinal por enquanto. E o próximo é mais ou menos. Aí agora você vai olhar, você vai apagar essa figura, aquela figura ali, tá? Opa, fui no caminho errado. Você vai apagar agora essa força vermelha, ó. Vai tirar daqui? Vai. Pode apagar, se quiser deixar, pode deixar também, mas o importante é pensar em cada força separadamente, né? Você vai pensar no ponteiro, no eixo dele, o ponteirinho está ali parado, né? O eixo está ali, tem um atrito ali no eixo, aí você vai pensar o seguinte, olha para a força agora F2, F2 está aplicada lá na pontinha ali, tá vendo? Aqui, ó, no final da barra, ó, aqui é o final da barra. Então você vai aplicar uma força aqui, mais para a direita, né? Aqui, pode aplicar até na ponta, se quiser colocar aqui, pode, não precisa ser lá no final, mas isso aqui, ó, tá vendo? Você vai fazer igual que está lá, ó. A força em vermelho está à direita do x igual a zero e está apontando para cima. Você vem aqui e aponta, ó, está à direita do x igual a zero, x igual a zero aqui, tá vendo? É o eixo, né? Está à direita de x igual a zero e está apontando para cima. Então está igual ao desenho ali, ó. Tá? Não precisa fazer exatamente na mesma posição. Portanto, que está à direita e apontando para cima, tá? Essa força aplicada dessa maneira nesse ponteiro faria o ponteiro girar para onde? No sentido horário ou anti-horário? Sentido anti-horário. Esse sentido tem sinal positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, o momento dessa força F2 será positivo. Então, você vai lá na equação, ao invés de escrever mais menos, você escreve apenas mais, ok? Feito isso, F2 vezes distância que eu chamei de D2. Isso tudo igual a zero. Bom, determinamos os sinais. O primeiro momento não precisa, porque ele dá zero mesmo, tá vendo? Esse aqui, ó, ele dá zero. Então, você não precisa se preocupar com o sinal dele, porque ele vai dar zero mesmo. Não precisa ficar pensando em sinal que não tem sinal. Zero não tem sinal, tá? Então tá bom, vamos continuar fazendo então nossas contas. Agora nós vamos substituir os valores. Eu estou fazendo isso dessa forma, de uma maneira mais lenta, né?
com calma, passo a passo. Depois que se você fizer alguns e treinar, você não precisa ficar, né, detalhando tanto, você não precisa desenhar esse ponteiro e nada disso, tá? Mas eu até sugiro que você faça, né? Mas se você tiver facilidade em enxergar os sinais dos momentos, você pode fazer mentalmente, né? Então vamos lá. F1 vezes 0, né? F1.0 não, tá? Ali F1 vezes 0, vai dar 0 mesmo, né? Menos FP, vamos lá, o valor do peso eu tenho 30, né? Então você vai escrever ali 30. O valor do peso eu tenho 30 vezes. Qual a distância da linha onde está o peso, naquela linha aqui, essa linha vertical onde está o peso, até o X? Que distância você acha que é essa aqui, ó? Do peso até X. Você acha que essa distância vale quanto? Pensa aí, essa distância aqui. Vale quanto essa distância? Diga para mim. 25 centímetros. 25 centímetros. Então você vai pegar lá, ó, o 30 e vai multiplicar por 25, que é a distância da força-peso até o x igual a 0. Ok? Continuando, mais. Agora você vai fazer o seguinte, o valor de F2. Vamos voltar lá. Qual é o valor de F2? Alguém sabe dizer? Alguém saberia dizer? Ou não sabemos esse valor desconhecido? O que você acha? Não tem valor, né? Não tem nem F1 e nem F2, né? É o que ele está pedindo, né? Então vamos lá. Então F2 é desconhecido. Então vamos lá. Repete o F2. Vezes. Vezes o quê? É a distância daquela força até um X, né? Vamos voltar lá. De F2 até X. Qual é a distância dessa força F2 até o X lá? Até o X igual a 0. Até a cruzinha ali. Ou seja, a distância entre F2 e F1. Quanto? 75 centímetros. 75. Aí você vem aqui embaixo e anota 75. Isso tudo é igual a 0. Agora, você olhando para essa equação que a gente escreveu aqui, você percebe que nós temos apenas uma incógnita, ok? Apenas uma incógnita. Então, nós vamos resolver essa equação agora tranquilamente, né? Só fazer as contas aqui. 30 vezes 25, meu Deus, vai dar muita coisa, né? 30, 25 vezes 10 dá 250. 250 vezes 3 vai dar 750, não é isso? Então vai ficar aqui 750 mais, só que é negativo, porque tem um sinalzinho de menos ali, né? Então fica menos 750 mais F2 vezes 75 é igual a quanto? É igual esse ponto ali, né? Vai estar confundindo, né? Parece que está 2,75, né? É, parece meio confuso aqui, né? Tá? Mas você entende que é vírgula. Separar assim, um pouquinho que fica melhor, né? F2 vezes 75. Dá a impressão que é 2,2, que é para separar, né? Como é 2,75, a gente usa vírgula, tá? Aqui o pontinho é só para simbolizar o produto, tá bom? Então tá. Menos 750 mais F2. É isso. Então passa 750 para o lado direito, não é assim que você faz? Passa para o outro lado, professor, não é assim que você fala? Você quer resolver esse tipo de equação aí, né? Então faz aí do seu jeito, né? Desde que faça com os sinais as operações corretas, não tem problema. Então fica assim, né? Passar o 750 para o outro lado. Então vai ficar aqui F2, finalmente concluímos que F2 vai valer quanto? Deixa eu jogar mais para cá. F2 vai valer os 750 dividido, deixa eu ver onde que é o dividido aqui nesse teclado, dividido por 75, né? Cadê você dividido? Meu Deus, que dividido difícil de achar, rapaz. Não estou achando dividido. Teclado aqui muito estranho. Eu já usei dividir. Tá na letra Q, velho. Será que funciona? Tá na letra Q. Tem que apertar Alt Q. Apareceu lá. Dividido por 75. Alt Q. Dividido tá na letra Q. Igual a quanto isso aí, gente? 750, 10, né? 10 o que? Newtons, que é força, né? Nós estamos trabalhando no sistema internacional. Tem um espacinho entre o 10 e o N, tá? Dá um espaço ali. Então fica aqui F2 igual a 10 newtons. Será, cara? Que 10 newtons só? É estranho, né? Sei não, tô achando esquisito, hein? Será que a conta tá errada?
Vamos dar uma olhadinha lá, né? Pelo menos se não dá para saber se está certo ou não, não é só conferindo as contas. Vamos dar uma olhadinha aqui na figura, aqui, né? Ah, não, né? O peso da barra é só 30, né? Então pode ser, né? Pode ser. O que eu achei o quê? F2 igual a 10. Está coerente? A gente já sabia, né, que o F2... Deixa eu voltar na figura do problema. Ó. Vamos ver se está coerente, né? Ó, a gente viu que tem mais barra para o lado esquerdo, né, da corda 1 do que do lado direito, né? Tem um pedaço sobrando ali, tá vendo? Então, provavelmente a corda 1 vai fazer uma força maior. A gente sabe que o total, T1 mais T2, né, as força 1 mais a força 2, tem que dar o peso da barra, né? Porque a barra pesa 30, né? Então T1 mais T2 tem que dar 30. A gente achou que T2 igual a 10. Então T1 vai ser 20, né? Então tá pelo menos coerente, né? 20 e 10 seria a letra D ali, né? Se for na ordem, né? 1 e 2, exatamente. O 1 é 20 e o 2 é 10, né? Tá coerente, né? Porque a gente já esperava que a força 1 era maior, né? E a soma das duas tem que dar 30, tá bom? Então se uma deu 10, a outra necessariamente tem que ser 20. Tranquilo? É isso, né? Então vamos concluir lá, né? Já fizemos mentalmente aqui o final, a gente só escrever, né? Aqui, ó, a gente achou que F2 igual a 10. Mas nós sabemos também, né, que a soma das forças, né, ó, F1 mais F2 menos o peso está para baixo, né, tem que ser zero, né, porque a resultante das forças é zero. Mas F1 nós desconhecemos, mas agora nós sabemos o valor de F2, vale 10. Nós sabemos o valor do peso, vale 30, né, ó, 30, isso é igual a zero. Qual tem que ser o valor de F1 para que aquela soma toda ali dê zero? Tem que ser 20, né? Porque 20 mais 10, 30, menos 30, zero. Então, F1 tem que ser 20 newtons. Concluímos, então, que F1 é 20, o da esquerda é 20, e o F2 vale 10 newtons. Entendido? Então, é isso. Foi aquele problema que a gente fez lá. Esse problema aí, ó. 256. Vamos fazer esse aqui. Uma tábua homogênea uniforme de 3 kg. Você quer fazer alguma pergunta? Esqueci de... Ficou alguma dúvida aí? Quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Faz aquela última parte de novo, fazendo favor. Voltar? Deixa eu voltar. Seria... você fez a força... força 1. É isso aqui que você quer ver? Sim, sim. Tranquilo. Quer dizer, a primeira equação ali, aquela primeira conta, né, a soma dos momentos é igual a zero, e a segunda soma das forças é igual a zero. Então, você tem as duas condições, as duas somas, né, que dão zero em uma situação de total repouso ali, né. Quando está em repouso é fácil, né, você não precisa nem analisar. Está em repouso, então está em equilíbrio, né. Quando está em movimento, aí você tem que verificar, né, se o movimento é retilíneo uniforme. Pode ser movimento, você está tratando um movimento circular uniforme de uma peça grande, né? Se for circular uniforme, também o torque. Quando estiver em movimento, você vai ter que analisar que tipo de movimento está acontecendo. Ah, movimento retilíneo. Então a soma das forças é zero, né? Não está girando. Se não gira, então a soma dos momentos é zero. Mas pode estar girando, mas se ele está girando com velocidade, né, de rotação constante, né, a soma dos momentos sobre aquele corpo também é zero, né? Essa é a ideia ali. Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Vou passar para o próximo, então, tá? Se tiver alguma pergunta, você faz aí. Vamos lá. Esse é o problema... Esse é um problema de vestibulares, tá, gente? Vestibulares antigos, né? Hoje é mais a Enem, né? Não tem mais aquele vestibular antigo que cada universidade fazia seu próprio vestibular. Hoje só algumas que fazem, né, o próprio vestibular. A maioria usa o próprio Enem, né? Então tá aí. São questões de vestibular. Uma tábua homogênea e uniforme de 3 kg. Tá vendo a tabuinhazinha desenhada ali numa cor meio, parece café com leite marrom, né? Sei lá. A tábua homogênea uniforme de 3 kg tem uma de suas extremidades sobre um apoio e a outra é suspensa por um fio ligado a uma mola. Uma mola. Ok. É semelhante ao anterior, né? No anterior você tinha duas forças, né? Tinha um peso da tábua e tinha duas forças para cima. O que tem de, assim, o que acrescentou em termos de matemática, né? Claro que o visual é outro, é uma mola, né? Antes era uma corda, eram duas cordas, agora tem um apoio e tem uma mola, mas em termos de equações, quando você for montar as equações, o que tem diferente aqui
é que você tem uma carga, tá vendo? Antes você não tinha, né? Antes você só tinha a barra e os dois suportes ali, as duas cordas sustentando, né? Aqui você tem a barra, no caso a tábua, né? Você tem dois suportes, né? Dois dispositivos sustentando essa barra. Só que aqui você, além disso, você tem um corpo sobre no caso a tábua, né? Então você tem uma força a mais aqui, percebe? Sobre a tábua. Antes você só tinha as duas cordas e o peso, né? Aqui você vai ter a força da mola, a força do apoio, a força peso, mais essa força que o caixote vai fazer nessa tábua. Então aqui você vai ter 4 forças, né? Ao invés de 3 aplicadas à tábua, você vai ter 4. Então já tem uma diferençazinha aqui, né? Mas o que ali? Você tem que a massa desse bloco azul é de 2 kg, a massa da tábua é maior, de 3 kg. Ele fala que, considerando a aceleração da gravidade, podemos afirmar que, com relação à força F que a mola exerce, quer saber a força F. Só que está faltando uma coisa, né? Ele tem que dizer qual é a posição daquela caixa, né? Então, como você não tem as posições ali, as medidas, por exemplo, você não tem o apoio do lado esquerdo, tá vendo? Tem um pedacinho sobrando, tá vendo? Ele não diz qual é a medida daquele pedacinho, né? Então a gente vai fazer aqui um cálculo meio que aproximado, tá? A gente pode até desconsiderar aquele pedacinho à esquerda ali, né? E ver se dá para determinar, né? Dá para determinar o que ele está pedindo ali, né? O que ele pede? Ele quer saber qual a força que a mola está exercendo, né? Então vamos fazer um desenho ali, vamos fazer um desenhozinho, pode fazer até... Tá vendo? A caixa não está aparentemente, eu olhando assim, eu não diria que ela está exatamente no meio, né? Não sei se está mais para a esquerda do que para a direita, um pouquinho mais para a esquerda talvez, né? Então ele não te deu as medidas, tá vendo? Então aqui a gente vai ter que fazer algo que é aproximado, uma avaliação, por isso que nas respostas, inclusive, tá vendo? Tem F maior que 25, F menor que 25, então a gente vai fazer uma avaliação, né? E está sujeito a errar, porque nossa avaliação pode estar errada, né? A gente pode olhar assim, eu acho que está no meio a caixa, não, eu acho que está um pouquinho mais para a esquerda, né? Então o que a gente pode fazer para fazer essa avaliação? Vamos chamar o comprimento ali dessa tábua de, sei lá, de L, né? Você pode até dar valor, não, professor, eu prefiro dar valores ali, L igual a 1, né? Pode ele até fazer, eu vou chamar só de L, tá? O comprimento daquela tábua ali de L. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou vou desprezar aquele pedacinho à esquerda, vou fazer as contas e ver se eu consigo um resultado legal, que já dá para eu achar a resposta ali, né? Aqui eu vou fazer uma estimativa, entendeu? Não vou calcular, não sei, por exemplo, letra B diz que é igual, letra A diz que é igual. Para saber se é igual, eu teria que saber as medidas, né? Então, o que a gente pode fazer é dizer se é maior, se é menor, né? Então, já até assim, meio que no chute, eu já eliminaria o A e o B, né? Eu acho um pouco suspeita essas respostas A e B, tá vendo? Porque ele está dizendo que é igual. Para ter um valor igual ali, eu tenho que ter as medidas. Como não tem as medidas, eu já tenho suspeita que não é nem A nem B, provavelmente é C ou D, né? Vamos ver? Vamos ver então o que a gente pode fazer aqui. Vamos desenhar, né? Tá, então nós temos só o que? As massas. Guarda aí, ó, a massa do bloquinho da tábua. Não é o contrário, né? Tábua... Ah, não, tá certo. A tábua tem massa 3 e o bloquinho azul tem massa 2, tá bom? Então vamos lá. Vamos tentar desenhar? Eu já vou desenhar as forças, tá? Dá tempo? Tem 10 minutos só, né? Vamos tentar desenhar ali, então. Basicamente o seguinte, né? Opa, fiz errado. Então, vou desenhar uma linhazinha aqui horizontal. Essa linha horizontal, até exagerei, né? Aí tem um apoio aqui, né? Tem um apoiozinho aqui. Não vou me preocupar com aquela pontinha ali, não, tá? Tem um apoio aqui, né? Então tem uma força do apoio, né? Deixa eu desenhar ali a força do apoio. Já vou desenhar a força aqui. Não vou desenhar o apoio, não. Vou desenhar só as forças sobre a tábua. Tem uma força, tem o peso da tábua, vai estar mais ou menos aqui no meio da tábua, né? Peso da tábua. Tem um bloco, né? Tá mais ou menos no meio, aí depende de você, né? Eu acho que tá um pouquinho mais para a esquerda aqui, né? Eu acho que tá um pouquinho mais para cá, ó. Mas aí é a avaliação, né? Então o bloquinho vai estar fazendo uma força aqui, ó. Um pouquinho mais. Se você achar que tá no meio junto com o peso, você faz junto com o peso, entendeu? Isso aí é você que vai decidir, não dá para ter certeza de nada aqui, né? Dá para ter só uma ideia, né? Das posições ali, porque ele não deu as medidas, né? Um probleminha, né? Assim, mais sutil, né? Porque a gente vai ter que ficar avaliando, né? Essas coisas aí. Beleza, então. Então tá, ele quer saber o que? Nem lembro mais, né? Força que a mola faz, né? Essa força aqui, ó, essa força aqui, tá vendo? Força que a mola, vou chamar de força elástica, né? A força que a mola faz, né? Chamada de força elástica. Força elástica. Aqui é o peso da barra, então força peso da barra.
Aqui é o peso do bloco M, então a força que aquele bloquinho M está fazendo, né? E aqui a força do apoio, tá bom? Então é isso. Então ele quer saber, ele deu o quê? Ele deu alguma coisa? Deu o peso, deu o peso, né? Força, peso. Não, deu a massa, né? Vamos usar G igual a 10, tá? Aproximadamente. Se a massa da barra é 3, então a força peso da barra vai ser 3 vezes 10. Depois a gente confere se é 3 mesmo. E a força que o nosso amiguinho lá, nosso caixote está fazendo, tem o mesmo valor do peso, ele está em equilíbrio, então a força que a barra faz nele é igual ao peso dele, né? Então a força que ele faz na barra também vai ter o valor igual ao peso dele, porque está tudo parado ali, né? Então a força que o bloco M faz coincide com o peso dele, né? Eu teria que explicar isso aí, porque que é o peso, né, de M. O peso de M então vai ser 2 vezes G, que é 10, né? Teria que escrever a fórmula, né? Senão você vai ficar sem saber o que eu fiz. É massa vezes G, né? Então aqui, 2 vezes 10. Vamos conferir se os valores são esses mesmo? Estou dizendo que a massa da tábua é 3. Vamos lá, vamos voltar lá. Volta quantas vezes você precisar, né? Estou dizendo que a massa da tábua é 3. Lá, primeira, segunda ali, ó. Massa da tábua é 3. Beleza pura, então. Ótimo. Feito isso, queria saber a força elástica, né? Então, olha só, a força M e a força peso estão próximas uma da outra ali, né? Então, rapaz, ó, o que nós temos aqui? Olha o filho da mãe, rapaz, o que ele fez? Aquele vai dar próximo daqueles 50 lá, tô achando, hein? Ou não? Não, vai dar 25, hein, velho? Vai dar próximo do 25 mesmo. Quer ver? Vamos fazer aqui? Que distância é essa aqui? É aproximado, né? Que distância é essa aqui, ó? Ficou muito sutil, né, esse aqui. Que distância é essa aqui? Eu acho que ele é pegadinho, né? Só para atrapalhar a nossa vida. Então, vamos lá. Então, dependendo de como a gente arrumar, vai dar um resultado diferente, né? Então, acho que eu até anularia essa questão. Então, que distância é essa aqui? Sei lá, vou chamar de L, tá? Que distância é essa aqui? Vou chamar de L sobre 2, ou um pouco menos, né? Aqui um pouco menos. L sobre 2. Essa aqui é menos ainda, né? Menos que L sobre 2. Não sei se a caixa está. Menos ainda, então um pouco menor. Sei lá, ponto menor. Não sei, vou chamar de X sobre 2. Ficou difícil para fazer. Ficou quase impossível sem as medidas, né? Gostei desse problema não. O que você faria sobre os momentos? Você faria o seguinte, ó, vou escrever os momentos, você vai acreditar em mim ou não. Depois você vai pensar em casa. Como já acabou o tempo, né? Eu vou escrever os momentos aqui e você vai... Eu botei X sobre 2, né? Não é X sobre 2, é X, né? Vou chamar de X ali. Chama de X. É próximo, o X aqui é próximo, é um pouquinho menor que L sobre 2, tá vendo esse X? Então tá. E o FA, eu estou medindo o X em relação a ele, né? Então no FA é 0. Então os momentos ficariam o seguinte, ó. Eu vou escrever direto, eu vou fazer análise de sinal, análise. Depois você vai pensar, você vai tentar fazer, né? Então, ó, soma dos momentos tem que ser quanto? 0, né? Então tá, qual é a soma dos momentos? Vai ser o momento de FA, né? Mais menos o momento de FM. Veja que eu já estou colocando sinais ali, né? Menos o momento de FP, mais o momento de FE. Isso tudo é igual a 0. Acabou a página? Não, dá para fazer. Então, vamos lá, o que seria o momento de FA? É 0, porque ela está exatamente sobre o ponto que eu escolhi como origem, né? Que eu escolhi a origem aqui no FA, tá? Então, ficaria assim, 0. Continuando, menos momento de FM, vai ser FM vezes a distância de FM até, né, a ponto 0. Menos momento de FP, o FP sumiu ali, né? FP vezes a distância de P até lá a origem, mais o momento de, ixi, sumiu a força aqui, FE, né, que é um E, é para ser um E, né, FE vezes a distância da força FE até a origem, tá? Vamos lá, isso tudo é igual a 0. Depois você vai tentar descobrir porque que é menos, porque que é mais, porque isso aí tudo. Então vai ficar assim, ó, menos FM, quem é FM? 20, né? Então 20 vezes a distância de FM, cadê o FM ali? É o X, né? 20 vezes X. Eu não sei quanto é que é X, esse que é o nosso problema, né? Eu sei que X é próximo de L sobre 2, tá vendo? Se a gente fizer igual, vamos fazer o X igual a L sobre 2, só para a gente fazer um teste, vamos fazer, ó, suponha, né, que X ali é igual a L sobre 2.
seja, a caixa está no meio da prancha, né? L sobre 2, tá vendo? Na verdade é um pouquinho menos, né? Então, menos F peso, então força peso é 30, tá vendo? 30 vezes L sobre 2. Volta lá, ó, a distância do peso até a origem é L sobre 2 também, né? Mais a força elástica vezes a distância até a origem, que é L, tá vendo? Ó, GFE até lá é L. Né? É L. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Isso aqui é igual a 0. Tá? Então, ó, você fica aí na dúvida, né, qual daquelas respostas, né? Porque não tem as medidas. O que você pode fazer aqui? Você pode cancelar o L, porque o L aparece em todos, tá vendo? Como se tirasse o L em evidência e passasse dividindo zero. Ficaria 0 sobre L, dá 0. Então ficaria assim, ó, menos 20 sobre 2, menos 30 sobre 2, mais FE, lembre-se que o L a gente cortou, né? É igual a 0. Menos 30 menos 20 dá menos 50 sobre 2, dá menos 25, é igual ao passo FE para lá, fica assim, menos FE. Então aqui, pelas condições que eu coloquei, está dando que é igual a 25, mas isso aí vai depender de como você interpretou a figura, entendeu? Né? Porque a figura ali, ó, aqui eu interpretei desconsiderando aquele pedacinho. Se eu colocar aquele pedacinho lá, e se considerar esse pedacinho ali, né, do lado esquerdo, isso vai fazer que tenha um momento do lado de cá também, ó, né, um pezinho aqui. Então vai fazer que o FE seja menor, na verdade. Então, ó, esse FE seria menor que 25, entendeu? Então depende da aproximação que você está fazendo ali. Então você pode ter, se você considerar aquele pedaço, ser menor. Então fica difícil responder, né? Tá vendo? Você tem igual a 25, né? Ou menor, quer ver? Menor que 50. Mas menor que 50, você teria várias respostas. Né? Então, o que melhor a gente se aproxima? Menor que 50 não é, né? Que é 25, né? Então pode ser igual a 25 ou menor que 25. Aqui nas contas eu não considerei aquele pedacinho, né? E considerei que o FE está no meio. Como o FE está um pouquinho para cá, isso, né, mais para a esquerda, e tem esse pedacinho aqui também, então contribui que esse FE, na verdade, seja menor do que 25, né, como se a barra ficasse mais leve para ele, né, por causa daquele pedacinho. Então, a melhor resposta, considerando aquele pedacinho, é que o FE seja menor que 25. Aí, se você não entendeu, você vai pensar. Você pode, inclusive, se você quiser, você dá valores, né? Você vai olhar para a barra, que aí fica até melhor de você fazer. Você olha para a barra e pensa, se a barra tiver 1 metro, né, de comprimento, aí você pega uma regra em média. Se ela tiver 1 metro de comprimento, daqui da caixa até a borda, vai ter quanto? Aí você mede ali, né? Você pode pegar a regra e medir, né? Pega uma regra e mede esse comprimento e usa como comprimento da barra. Depois você mede aqui a distância do bloquinho até a borda, usa como distância, mede também a distância até o apoio, tá vendo? Aí se você medir essas distâncias com a régua, aí sim, né? Aí você consegue fazer o cálculo e você vai chegar à conclusão que o F é menor que 25. Sem as medidas fica meio que chutado, né? Mas deu para fazer uma estimativa, a gente viu que é em torno de 25, né? Aí se você fizer as medidas ali, você vai calcular um valor, né? Vai dar menor que 25, tá? Tenta fazer com os valores, né? Tira. Faz uma simulação em seu caderno, né? Desenha uma linha, faz uma cópia desse desenho, né? Só que você coloca as medidas, entendeu? Mede com a régua, né? Faz as continhas para você achar, tá bom? Faz o teste aí, quando você tiver paciência. Bom, acabou o tempo, né? Não sei nem se tem gente ainda que acompanha ali, tem gente aí ainda? Deixa eu ver que horas são agora. 3h20, né? Acabou. 3h21, então deu tempo. Então, na próxima vez que a gente se encontrar, vou ter que olhar lá o planejamento, como é que tá. A gente faz esse aqui, ó, guardem aí, tá? Vocês me cobrem pra gente fazer esse aqui, que esse aqui tem uma diferençazinha, tá vendo? Tem uma força aqui inclinada. E esse aqui tem as medidas, né? Então fica legal a gente fazer, tem os valores tudinho direitinho, não vai deixar dúvida, né? Acho que é só, né? Não sei se tem esse do garotinho aqui também é legal, bem interessante. Então tem esse do garoto, que a gente pode fazer, e esse aqui também, né? Dessa barra. Esse aqui é parecido com o que a gente já está fazendo, mas se vocês acharem interessante, sobrando tempo a gente faz, né? A gente faz. Então fica combinado o seguinte, a gente faz esse aqui no próximo encontro. Se der tempo, a gente pode fazer esse do garoto aqui, ó, tá? Fica marcado. Então, se vocês tentarem fazer, vocês podem pegar na internet alguns exemplos também, né? Do livro de vocês, né? Dá uma olhada no livro lá, alguns exemplos mais simples, né? Pega os mais simples primeiro e tenta fazer sozinho, né? Se tiver dúvida, aí você pode
perguntar, não tem problema. Pode mandar pelo zap, algum problema que você achou lá. Ah, achei um probleminha aqui bacana, mas eu não consegui fazer. Você tira, né, a cópia dele, assim, não dá um print em PDF e manda pelo zap lá que a gente ajuda, tá bom? É isso então, gente. Por enquanto é só. Um abraço para vocês, bom final de semana. Até a próxima, tá Tchau, bom? professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.